Olá pessoal da IntelliPoker, aqui quem fala é o Marcelo Tempo Livre e hoje eu vou fazer um vídeo sobre notes. Você costuma fazer nota nos jogadores que você encontra na mesa? Vocês sabem que nota é algo muito importante, nós vamos falar sobre isso no treino. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo, já que eu estava fazendo uma revisão de sessão, eu acabei de subir para os torneios de $30 e fazendo uma revisão, aproveitando para fazer nota, falei, vou gravar um vídeo para o pessoal ver como é que funciona, como eu faço as notas. Nós já temos um tópico a respeito no fórum e esse vídeo vai complementar o que foi conversado. Eu dei algumas dicas por lá e no treino vou dar dicas mais específicas. Então vamos rapidamente ver primeiro. Eu uso o Hold'em Manager, que é um programa de banco de dados. Então eu faço as notas quando eu faço a revisão. É impossível fazer enquanto eu estou jogando, porque eu jogo muitas mesas. Eu jogo aí na média de 15 a 25 torneios simultâneos, então não tem como ficar parando para fazer nota. Então tudo que eu faço, alguma jogada que eu acho importante de eu poder anotar depois, eu marco. Aí quando termina a sessão, eu venho e na hora que eu for revisar esses torneios, eu faço as notas. Então eu reviso todas as mãos que eu marquei e vou fazendo as anotações que eu acho importantes, tá? Então para você que joga poucas mesas e não usa algum tracker, você pode fazer as suas notas no próprio software do PokerStars. A maneira mais prática de você fazer é você abrindo o Replayer, o Hand Replayer, que aqui no canto da mesa, esse aqui já é o Replayer, né? No canto da mesa você tem aquele botãozinho de rever a mão. Então aqui você consegue ver as mãos que aconteceram anteriormente. Então é muito importante você fazer notas. Há dois tipos de notas que você pode fazer. O primeiro delas, que é o label. No label é essa marquinha em volta do vilão, tá vendo? Que eu coloco roxo para regulares, amarelo para regulares um pouco mais lag, verde para donks e laranja para lags fracos, jogadores lag que não tem muita noção de jogo, o famoso maníaco ou bem perto disso, tá? Então, por exemplo, você vem aqui e faz uma nota, você usa a label e marca, ela já fica marcada aqui no jogador. Então, sempre que você encontrar com o jogador, ele vai ter esse tipo de nota. A label ou a nota que você fizer vai aparecer nele, tá? E para fazer nota é a mesma coisa. Você clica com o botão da direita e tem aqui Note. Se tiver em português vai estar nota, não sei como tá, deve estar exatamente nota. Note vai abrir aqui embaixo a caixinha de Note. Você pode editar. Um padrão legal de você fazer é você marcar a data, pelo menos mês e ano. Eu não tenho usado, vocês vão perceber que eu não usei, porque eu não quero ficar muito tempo nesses torneios de $30. E como a maioria são regulares, que eu tenho feito nota, é jogador que daqui a um tempo eu vou conhecer, que eu nem vou precisar olhar nota nem estatística. Eu vou estar conhecendo o jogo dele automaticamente, de tanto jogar com ele. Mas para você que não joga tanta mesa, não joga tanto volume, você começa sempre a sua nota com a data. Você não precisa colocar, apesar que está aparecendo aqui no PokerStars agora, eu não costumo usar. Deixa eu ver se. Ah, tá. Eu não sei o que funciona. Eu não costumo usar essa do PokerStars, tá? Mas eu começo por aqui. Eu cliquei no jogador nota, abriu aqui a janelinha de nota. Então vamos lá. A gente está no mês 7 de 2012. Eu coloco essa marca, 7/12. Qual a importância de você colocar uma data? Porque às vezes uma nota de um ano atrás pode não mostrar como o jogador está jogando hoje. De repente, o jogador que era muito ruim, muito donk, calling station, lose passivo, ele pode hoje já ter aprendido um pouquinho, alterado o jogo dele. Então é importante você saber de quando é essa nota, se é uma nota recente, porque uma nota muito antiga, ela pode simplesmente não ter nada a ver com o que o jogador está jogando hoje em dia, tá? Então, aqui é um torneio, né? Então eu começo com a data. Aí eu coloco o valor e o tamanho do torneio. Então vamos lá, de 18 jogadores, eu coloco 18M que eu uso, 18man, pode ser 18 players, cada um faz nota da sua maneira, tá? Na verdade, maiúsculo, 18man. E o valor do torneio, que é um torneio de $30. E hífen. Durante a sessão, eu arrasto aqui até o início e já dou um Ctrl C. Para que eu faço isso? Eu vou apagar aqui para vocês verem. Toda nota que eu for fazer em qualquer jogador dessa sessão hoje, eu vou estar jogando no mês 7 de 2012. Vou estar jogando o torneio de 18 jogadores de $30. Então eu já vou começar a nota assim, ó, Ctrl V. Pronto, ele já veio, já pôs a data, o formato do torneio,
o preço, espaço, hífen, espaço. Aí eu já posso começar a nota. Por exemplo, o jogador ele deu limp call com 7-3 suited. Então eu vou colocar para uma nota, ó, limp barra call, eu uso essas abreviações. 7-3 suited. Então se ele deu limp barra call, o que quer dizer? Ele deu limp, eu fiz o aumento e ele pagou. Então eu vou colocar também as posições. Vamos fazer de conta que eu sou esse jogador no botão, o Oracle. Então aqui, que eu sou esse jogador no botão, eu estou apontando com o dedo em vez de marcar. O Oracle. E eu estou falando desse jogador que eu estou fazendo nota no momento, ok? Então veja bem, eu estou no botão, ele está no botão cutoff hijack MP2, MP1. Ele está em MP. Então vou colocar MP versus botão. Ok? Então aqui eu já vejo que começou a mão e deu limp call com 7-3 suited de middle position contra o botão. Aí eu ponho uma vírgula. Vírgula quer dizer que terminou a ação pré-flop. Nós vamos para a ação no flop. Então no flop ele deu um check barra call. O check eu uso CH barra call num flop As 10 valete SS. Se ele tinha uma mão suited, eu coloquei SS, quer dizer que ele deu um check barra call num flop As valete 10 com flush draw, ok? Com esses 7-3 suited dele. Aí a ação foi pro turn. No turn ele deu check barra call de novo. E se está dando check barra call é contra a minha jogada, eu sei que eu estou apostando o valor que eu costumo apostar, tá? Então eu sei que ele está pagando apostas padrões, apostas não baratas para ele, e eu devo ter acertado a mão. Início de torneio. Ah, sim, outra informação que eu coloco aqui, desculpa, gente, é que eu não tenho feito desse jeito para mim. Aí no final do 30 eu coloco a blind, isso aqui eu faço agora. A blind, por exemplo, nós estamos na blind, Big Blind 20, no 10/20, primeiro nível de blinds, tá? Aí ele deu check barra call num X, X quer dizer que foi blank, uma carta que não alterou em nada o bordo. E no river ele deu check barra call num river 7. E lose, perdeu a mão. Então veja a jogada dele. Eu sei que primeiro nível de blind deu um limp barra call de 7-3 suited. Ele deu check call com flush draw, check call blank no turn e check call river quando ele acertou aqui provavelmente o quarto par, se não o quinto. Então vai ser uma jogada muito importante. Contra esse jogador, um dia que eu acertar um top pair, mesmo que eu não tenha um top kicker, eu vou sempre apostar bastante contra ele, vou querer extrair ficha dele. E eu coloquei aqui amarelo, na verdade, como ele seria um donk, eu iria deixá-lo como verde, tá? Não estou dizendo que esse jogador seja, o jogador não está marcado é porque eu desconheço. Normalmente chinês tende a ser jogador regular, mas foi apenas para exemplificar como eu faço a nota, ok? Então sempre que eu voltar na mesa com esse jogador, vai estar aqui a nota. Apenas de colocar o mouse em cima, a gente já consegue ler a nota. Então isso vai facilitar muito para você na tomada de decisões. Que nem o pessoal fala, pô, cara, eu tô pegando muito set pela frente, eu não sei se o cara tá forte ou não. Como eu vou saber contra o que eu estou jogando? Você vai saber contra o que você está jogando prestando atenção na mesa e fazendo notas. Aí chega um momento que você tem várias notas sobre um jogador, aí você vai analisar essas notas, você pode até fazer uns resumos de notas, já dizendo a tendência dele jogar, como esse jogador joga. Então, quanto mais leitura você tiver dele, mais fácil vai ser na tomada de decisões, ok? Vamos ver alguns exemplos práticos de como eu faço notas. Se eu tirar essas notas aqui para não acreditar, para eu não achar que isso aqui é verídico outro dia. Prontinho, não tem mais nota no jogador, ok? Então, mesmo que você perdeu a ação no software do PokerStars, você pode aqui, por exemplo, você estava numa ação prestando muita atenção numa mesa e você está jogando lá 3 ou 4 mesas e não prestou muito atenção nas outras. O que você faz? Você abre o replayer da outra mesa e vai voltando aqui as mãos no Previous Hand, ó, debaixo daqui. Eu não vou clicar porque não tem nada, porque eu não estou nesse torneio, eu só abri isso a título de curiosidade. Então você vai clicando aqui no Previous Hand e vai vendo as mãos anteriores e você por aqui no replay ou avançando aqui para ou aqui, ó, acima do meu do mouse, tá? Ou aqui no replay, ou aqui no avançar passo a passo, você vai vendo a mão que rolou e vê se merece uma anotação ou não, ok? Então vamos para uns exemplos práticos de como eu uso o editor de notas.
Começa, vamos aqui na primeira mão para ir em ordem. Eu separei aqui alguns exemplos. Essas mãos são as que eu estava jogando agora. Estava jogando agora não, essas mãos eu joguei ontem, na verdade, e deixei marcada. E hoje eu fui dar uma revisada nos meus torneios de ontem e aproveitei para colocar as notas em dia, tá? Aqui, como não é no software do PokerStars, mas eu reflito aqui. Essa cor aqui é como se fosse o level, tá? Então, jogadores em roxo são regulares. Se aparecer algum amarelo é um regular mais lag, não tem nessa mesa. Verde são jogadores donk. Se aparecer algum laranja é um jogador maníaco muito fraco. Esse jogador, apesar de eu ter apenas uma mão dele, só por essa jogada dele eu já sei que é donk, tá? A não ser que ele esteja num dia meio estranho. Quando eu cruzar com ele futuramente na mesa, eu sempre vou estar observando o padrão de jogo dele. Porque as notas, ela tá dessa maneira, só que eu não tenho informação desse jogador. Foi a única mão que eu joguei com ele. Primeira mão do torneio, ele conseguiu ser eliminado com as valete. Numa jogada péssima. Então, das duas, se ele é um titular que estava em tilt no momento, tá? Porque eu não conheço o jogador. E se não, ele realmente é um jogador fraco, mas isso eu vou descobrir no futuro. Mas por via das dúvidas, já coloquei uma nota. Então, vamos ver aqui a nota que eu fiz nele. Olha só, eu fiz uma nota que diz: o jogador, ó, torneio de $30, blind 20. Eu não estou colocando a data porque eu sei que é recente a nota e daqui a pouco estou jogando de 60, eu não vou precisar. E os jogadores também eu vou conhecê-los. Eu jogo muitas mesas, então eu vou conhecer cada jogador. Por isso eu não tenho colocado data, mas é importante colocar, tá? Eu vi que ele deu raise barra call de MP contra o hijack, que sou eu. Ele deu donk bet de pouco mais de meio pote num flop T-high, a carta maior era 10, ele não acertou nada no flop, ele fez uma donk bet de meio pote e ele foi all-in no turn com gut shot. Então, gut shot quer dizer o quê? Aqui deve ter batido um 8, não, 8 dá duas pontas, teria batido um 7 ou um rei, por exemplo. Então, vamos assistir a jogada? Vou aumentar um pouco a velocidade da jogada. Ele é um pouco mais rápido. Ok? Então, vejam bem, ele abre um raise. Eu faço uma tribet, ó, raise barra call de middle position. Ele dá um call. O flop T-high, ele faz uma donk bet de pouco menos de meio pote. Aqui vocês observam o pote, tá? E ele chova no turn e perde a mão. Ok? Uma jogada horrível para primeira mão de um torneio. Uma jogada horrível para uma primeira mão de um torneio. Então achei importante fazer essa nota. Porque não que como é uma nota só, e o jogador eu não tenho muitas mãos dele, às vezes ele estava em tilt hoje. Então eu vou observar. Mas se eu pegar esse padrão dele, eu vou saber, por exemplo, que um as-rei pré-flop, mesmo em início de torneio, eu posso ir all-in, porque o range dele é fraco. Ele joga mãos fracas como as-valete num tri-bet pot. Então, quanto mais nota eu for fazendo, mais informação eu vou ter a respeito desse vilão e mais vai me ajudar no jogo. Agora vamos lá num as-rei. Eu fiz uma nota nesse jogador. Esse jogador amarelo, você vê quem conhece estatística, aqui é o VPIP e o Preflop Raise, as duas primeiras. Ele não é um virão lag, porque eles falam, bom, mas por que tá marcado como lag se o cara é um 16-11? É um tight. Um tight, basicamente. Vai para torneio, é normal ter um gap maior entre o Preflop Raise e o VPIP. Se fosse em cash, seria um leak aqui, essa diferença muito grande. O 16 teria que ser um 16, pelo menos um 16/13, no máximo um 16/12/11 já é ruim. Mas para sitting goal é normal, às vezes algum call, alguma coisa acontece em posição. Mas o cara é tight que tá marcado em amarelo. Tá marcado em amarelo porque a estatística engana. Eu não tenho muitas mãos dele, são apenas 795, mas eu já reparei que ele joga um pouco mais loose nas fases iniciais. Então, se ele joga um pouco mais loose nas fases iniciais, eu já deixo a marca amarela, porque quando eu deixo o roxinho, é aquele jogador regular, tá vendo? O roxinho normalmente vão estar vermelhos, assim, bem tight, 12/9, 14/11. Esse aqui tá um pouco mais loose, mas eu pego muito ele em mesa final, tenho 5 mãos jogadas com esse jogador, 5.000 mãos, aliás. Então, quando tá roxinho, é um jogador mais standard, um regular standard, que ele vai jogar no início do torneio bem tight e vai abrindo o range conforme vai avançando no torneio. Já o jogador amarelo, ele acaba jogando um pouco mais solto no início, ele já faz steal nas blinds iniciais. Então é um jogador que ele joga um pouco diferente do regular standard, como esse Tomica, como esse Bass Hunter, ok? Então vamos ao que interessa, que é a note, que é o que a gente está falando hoje. Aqui a note que eu fiz desse jogador. Veja bem, squeeze com par de 10 no Big Blind versus o UTG com 22 blinds. Vamos ver se confere?
Ele tá aqui no Big Blind, ele tem 21, 20, aliás eu pus 22, não são 22, porque para trás ele tem apenas 21, 20, quase 21 Big Blinds. Então vamos à mão. Eu estou em UTG, eu abro um par de rei, um raise normal, tomo um call no botão e ele faz um squeeze. Ele faz um squeeze com 21 Big Blinds. Entendi porque 22, porque quando ele squeezou, ele colocou as outras 21. Com a Big que ele pagou, deu 22. Mas eu coloco aqui o quanto ele tinha para trás. Então ele tinha 21 Big Blinds para trás, tá? Ele fez um squeeze com um par de 10. E obviamente que eu paguei com o meu par de rei. Mas qual a importância dessa nota? Veja bem, ele é um jogador regular. Quando você faz um raise de UTG, ele deveria esperar que eu tivesse um range forte, tá? Apesar que é comum hoje em dia os jogadores regulares nos torneios um pouco mais caros, abrirem raise light de UTG, querendo aproveitar, é como se fosse um roubo de UTG. É uma jogada que teoricamente não seria muito boa, mas numa mesa com jogadores muito tights ela passa a ser interessante, porque você sabe que eles vão respeitar o raise do UTG, porque você está representando um range mais forte de mãos. Mas no caso eu realmente estava no topo do meu range e ele empurrou 21 Big Blinds desnecessariamente. Então é uma informação importante de eu colocar contra esse jogador, ok? Vamos para a próxima mão. Próxima mão, par de valete. Essa jogada é importante. Deixa eu ver, contra quem? Pensei que era o Jason Kobe. Não. Essa mão tá aqui por engano. Essa mão eu usei no treino, na verdade, acabei não retirando. Não, essa mão tá por engano. Esse jogador, eu tenho poucas mãos dele aqui porque a minha HUD ela mostra apenas dos últimos 3 meses. Ela elimina. Eu não deixo aparecer nas estatísticas nenhuma mão anterior a 3 meses. Porque como o jogador está sempre evoluindo e mudando o estilo de jogo dele, eu mantenho apenas as estatísticas mais atuais para usar na mesa. Então eu mando o software ignorar as mãos de 3 meses ou mais antigas. Ok? Assim eu vou ter uma tendência de estar enxergando o jogo mais atual dele, como ele está jogando na atualidade, tá? Embora quem usa a estatística fique esperto, porque às vezes o jogador ele pode num dia estar jogando diferente do outro. Às vezes ele pode não estar bem, pode não estar no A-game dele, pode estar com problemas pessoais que vão influenciar na maneira que ele joga. Então é muito importante ficar, apesar de você ter estatística, mesmo jogador muito conhecido que tem muitas mãos, sempre fica prestando atenção no game flow, como ele está jogando naquele dia. Então essa mão não é exemplo, tá? Ela está aí por engano. Esse par de rei, estou esperando atualizar a HUD. Atualizou. Aqui eu fiz uma nota nesse jogador. A nota que eu fiz nele, mesma coisa, fez um squeeze do botão contra middle position com 13 big blinds, ok? É tranquilo, um par de 8, 13 big blinds, ele está querendo se mover, tentou um move num pote médio, até tranquilo, jogada comum de regular nesse limite. Então MP1 faz um aumento, o hijack paga, ok? Aliás, MP2, né? Desculpa, o hijack paga esse aumento e ele vai fazer um chove aqui em posição com par de 8, porque muitas vezes eles vão ter que foldar, o pote está com 650 fichas, mais do que a metade da stack dele. É uma jogada excelente dele, muito boa, tranquilo. A gente sabe que nesse nível de blinds começam os steals, então o pessoal vai estar abrindo mais light. Ele conhece o jogador, ele é regular também, então é uma jogada válida, tranquila. Só que ele pegou o big no topo do range, com par de rei e deu azar, tá? Ou deu sorte, não sei se ganhou a mão ou não. Não importa se ele venceu a mão ou não, na verdade. O que importa é o que? Então tá aqui a nota. $30, Big Blind a 100, squeeze com 8-8, no botão contra, middle position com 13 Big Blinds, ok? Agora um par de dama que eu recebo no hijack. Posso fechar essa nota, que era da mão anterior, ok? Eu fiz nota em algum jogador nessa jogada aqui, não estou achando, deixa eu ver o que rolou. Isso aqui também foi mão do treino. Sim, foi mão do treino de jogador no. É verdade. Até merece uma nota, mas não vou fazer agora gravando o vídeo. Vou deixar para fazer quando terminar, eu volto nessa jogada. Aqui um par de 10. Primeiro nível do torneio contra um regular.
Eu fiz uma nota nele e essa nota foi o Squeeze. Eu acho que a jogada não é com ele não. Tô achando que essa mão está aqui também à toa. Exato, é uma mão que eu preciso fazer uma nota. É, mais uma mão que tá perdida aqui que eu preciso fazer uma nota, principalmente nesse Oleg. Apesar que esse Oleg eu conheço bem o jogo dele. Assim que terminar de gravar esse vídeo, eu vou voltar. Achei que eu tinha feito nota em todas, mas eu não acabei de fazer nota na sessão. Bom, aqui sim. Aqui uma nota nesse jogador. O jogador ele faz um raise barra call com par de damas do botão contra o small blind. Ou seja, ele quis simular um roubo provavelmente com uma mão forte, ele quis fazer um slow play contra mim, mas ele deu azar de me pegar no topo do meu range. Ele sabe que eu sou um jogador agressivo, se ele der call eu vou fazer c-bet na maioria das vezes contra ele. Ele folda 67% contra a c-bet, então ainda é uma c-bet lucrativa, tá? Ele está foldando aí um pouco mais de 2 a cada 3, praticamente 2 a cada 3, ou seja, tá meio fit or fold aqui o jogo dele. Então um jogador desse eu vou fazer c-bet praticamente 100% das vezes. A não ser que eu leia que seja um flop muito ruim para c-betar, porque vai bater muito o range dele e aí eu não vou fazer. Mas contra o jogador eu devo estar abusando de c-bet contra ele. E provavelmente ele está percebendo isso e resolveu fazer uma armadilha contra mim, mas se deu mal. Então a situação, o raise barra call de dama, quer dizer que ele abriu raise, eu fiz uma tribet e deu apenas call. Aí no flop RAI é raise all in, eu faço uma bet que eu poderia ter chovado, mas ainda faço uma bet padrão. Dei um raise all in no flop e ele pagou com over pair, ok? Um flop valete high, a carta mais alta era um valete, suited que é SS, quer dizer que tinha duas do mesmo naipe no flop, tá? Então essas anotações são muito importantes de fazer. Vejam bem, a estrutura que eu uso para fazer note está lá no fórum, tá? No tópico que a gente conversou sobre note já. Eu começo aqui fazendo as anotações antes do hífen. As anotações seriam data, tipo de torneio, buy-in e nível de blind. Para mim, atualmente, estou fazendo só o buy-in e o nível de blind, porque eu sei que eu só estou jogando esses 18 jogadores, tá? E eu estou focando muito o jogo em cima de regular, porque é o que a gente mais encontra aqui nesse torneio. Eu pego o torneio às vezes de 18 jogadores e 16 são regulares. Então, já que eu vou ter que jogar contra regular mesmo, eu vou focar em tentar ganhar edge em cima desses regulares, ver onde eu posso explorar cada regular e ver os regulares que definitivamente são melhores que eu e tomar cuidado com eles. Vou estudar o jogo deles, claro, mas eu vou tentar explorar mais regulares do que deixar que regulares me explorem, porque claro, vai ter regular que vai me explorar e ao mesmo tempo vai ter outros regulares que eu vou estar explorando. Então é aquela questão da cadeia alimentícia, né? Um comendo o outro. Então a gente começa a nota assim com buy-in. A nota padrão, que nem eu mostrei no início do vídeo, tá? Data, tipo de torneio, buy-in, blind. A minha tá diferente, aí vem espaço hífen, aí depois do hífen vem ação pré-flop, vírgula, espaço, ação no flop, se tiver, vírgula, espaço, ação no turn, vírgula, espaço, ação no river, ok? Vamos lá ver mais um. Acho que eu não vou passar todas as mãos para o vídeo não ficar muito longo. Era mais para ter uma ideia de como eu faço nota, ver se vocês conseguem absorver alguma ideia disso, tá? Espero que ajude. Aqui temos mais uma nota desse jogador, um par de valete. Nós estamos na blind 50-100, ele está com 12, stack efetivo de 12,3, ou seja, 12 big blinds. A jogada foi mini raise barra 4bet all-in com vala-vala de middle position contra o cutoff com 12 big blinds, ou seja, ele abriu um mini raise para 200 fichas aqui em middle position. Eu fiz uma 4bet, eu não chovei, eu fiz apenas uma 4bet, ok? Aliás, eu fiz uma 3bet, desculpa. Aí a ação voltou nele e fez uma 4bet do resto para cima de mim. É fraco um vala-vala, com 12 big blinds ele ainda tinha espaço para fold, mas provavelmente ele deve ter visto eu fazer essa jogada com mãos mais fracas, então por isso que ele jogou tranquilo esse par de valete. Mas normalmente contra um regular standard, deixa eu ver se tem algum na mesa, esse por exemplo, Megazi, se eu abro um raise de MP com par de dama, e esse jogador aqui, Megazi, ele faz uma 3bet contra mim, eu foldo um par de valete.
porque esse cara é muito nit. Agora, se vocês repararem, eu já não sou tão nit, eu tenho um pouco para lose, e se as minhas estatísticas gerais estão 20/16, é de se imaginar que nas blinds altas eu devo estar jogando 26/22, provavelmente, 26/23, até um pouco mais que isso, porque essa estatística ela considera desde o início do torneio, que no início do torneio eu sou muito tight, e só que ela junta todas as mãos, do início e do final do torneio quando eu estou lose. Então se está chegando num valor tão alto, é porque eu devo estar um pouco lose até acima do que seria o ideal. Vou tentar dar uma olhada nisso. Se pega um jogador tight desse, por exemplo, 8/6, ele é um rocha, é um nit. Um jogador desse não quer dizer que quando ele tiver, por exemplo, 10, 11 big blinds, ele vai estar jogando dessa maneira. Ele vai estar um pouco mais loose com as blinds mais altas. E também eu tenho poucas mãos dele. Então eu peguei ele muito em fase inicial de torneio, provavelmente. Mas mesmo assim, esse jogador, mesmo quando ele fica mais loose, ele não vai ser loose, por exemplo, em 3-bet, em 4-bet. Ele vai ser loose em fazer steal, em posição, um pouco, tá? Então tem que tomar cuidado. Agora esse jogador ele exagerou Spade Valete. Se fosse contra esse aqui, a anotação seria mais importante ainda, porque ele está ignorando a característica do adversário. Mas contra mim é até aceitável ele atolar Spade Valete, porque de vez em quando eu faço umas feiuras na mesa, de empurrar uns rei 8 em posição, fazer umas loucuras assim. Lógico que eu faço contra um jogador que eu vejo que folda bastante. Não faria contra esse jogador, que esse jogador ele rouba bastante. Eu tenho 2.000 mãos desse jogador. Esse jogador ele rouba do cutoff do botão com 42% das mãos. Já saiu. Ele rouba com 42% das mãos, só que ele só faz fold 14% das vezes. Então é um jogador que não acredita mesmo. Ele faz pouco fold contra tribet, contra raise steal. Aqui não foi um caso de steal a mão anterior, né? Mas um jogador desse eu não faço muito raise steal contra ele. Então, às vezes ele está fazendo nota, e é uma coisa importante também. Uma coisa é você fazer uma nota de alguém jogando contra você. E outra coisa é você fazer a nota quando ele está jogando contra outra pessoa. Quando está jogando contra outra pessoa, você tem que observar a característica de jogo daquela pessoa. Porque ele não vai jogar contra você da mesma maneira que ele joga contra um jogador nit, por exemplo. Ele não vai jogar contra um jogador nit da maneira que ele joga contra um jogador lag. Então você tem que observar e marcar isso na nota também. Quando a nota não é contra você, se você vê que é contra um jogador com um estilo muito diferente, é discrepante do seu, por exemplo, você faz a anotação e marca contra quem ele fez, o tipo de jogador. Porque uma jogada que ele fez contra um Donkey que ele atirou 3 vezes, por exemplo, com o segundo par contra um Call Station, ele não vai atirar 3 vezes contra você, porque você sendo regular, ele sabe que ele atirou uma vez, você pagou, ele está sabendo que alguma coisa você tem ali, ele não vai ficar atirando demais, ou não deveria pelo menos. Então com isso você vai estar observando também se é um jogador que se adapta contra o tipo de jogador que ele está jogando contra. Então tudo isso é informação e toda informação é muito válida. Aqui uma jogada horrível, eu lembro dessa, nós usamos no treino inclusive. O jogador ele faz limp, L, limp com par de As, guerra de blinds, ou seja, B versus B, blind versus blind. Ele estava no small, ele fez um limp de par de Ases. Como eu estou vendo que esse jogador ele tem pouco limp, e todo o limp que ele fez até agora, aqui embaixo é limp barra call, limp barra call, limp barra fold, limp barra raise, ok? Aí aqui é donk bet e fold donk bet contra raise. Então eu estou vendo que esse jogador eu tenho poucas mãos dele, mas as únicas vezes que ele fez limp, ele fez call contra o raise. Tô vendo que ele não tem um gap grande demais, apesar que é um gap grande, não é uma estatística boa dele, não gosto do tipo de jogo dele, tá? Se ele for lucrativo assim, parabéns. Mas eu tô vendo que ele abre raise, ele tem um gap pequeno entre as mãos que ele faz limp e ele faz raise. Ele, às vezes que eu vi ele entrando de limp, foi limp call. Então eu preciso prestar atenção, porque um jogador desse, a tendência dele é fazer um limp como trap, como armadilha. Se fosse um jogador, por exemplo, que abrisse muito limp, um jogador lose, calling station, né, o lose passivo, que ele joga, por exemplo, ele faz limp com 40% das mãos e abre raise com 7%, então ele tem um gap enorme, então a diferença é de 33%. Tá? Então, dentro dessas mãos, tem muita mão lixo que ele faz limp. Então, contra esse jogador que faz muito limp,
eu poderia fazer um chove aí com esse 10 valete, não para ser pago e achar que eu tinha a melhor mão, mas para levar as fichas pré-flop. Agora, contra esse jogador, veja como estatística ajuda, e nota também ajuda, tá? Que fiz a nota nele. Veja como contra esse jogador é bom você ter nota e ter estatística, porque você não faz uma besteira de fazer um chove aqui quando ele faz esse limp. Porque eu estou vendo que esse limp, não é que toda vez que fizer esse limp vai ser trap, mas a probabilidade de ser uma trap é tão grande que tem que tomar cuidado. Isso deu muito mal na trap que ele fez. Eu acertei um top pair e, moral da história, eu acertei o segundo par no. Eu acertei o segundo par no turn. E dançou. Então aqui está aqui, o jogador limp par de ases e em guerra de blinds, ele fez uma bet do tamanho do pote, um pote que tinha duas do mesmo naipe, então eu vou observar se numa outra ocasião ele fizer, por exemplo, meio pote, num pote mais seguro, quer dizer que ele é um cara que tem medo de draw, então tudo informação, vocês estão percebendo, né? E fez um shove no turn, perdeu, parabéns, vai fazer trap. Faz limp com um par de ases mesmo, um par de rei, gente, pra vocês verem como é ótima essa jogada, né? Bom, aqui foi uma jogada do treino que não vem ao caso. E é basicamente isso, gente. O vídeo está ficando longo. Eu não ficaram algumas mãos aqui que não era mão de nota. O vídeo está ficando meio longo. E eu vou encerrar por aqui, tá? Deu pra gente conversar bastante a respeito de nota. No treino nós vamos detalhar, eu vou detalhar umas outras questões sobre as notas, mas basicamente é isso que está nesse vídeo. Espero que ajude vocês, façam nota. O poker é um jogo de informações incompletas, então quanto mais informações você tiver a respeito do jogador, mais vantagem você vai ter sobre ele, que é o que a gente chama de edge, e bom lucro para vocês na mesa. Um abraço, pessoal.